Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação do 12º vídeo da série Solucionando Problemas da Vida. Hoje o assunto é pecado. É um assunto bastante extenso, complexo. Pecado, sua inexistência e perdão do pecado. Quem que perdoa pecado? O que é pecado? Qual a origem do pecado? De onde vem o pecado original? E os 7 pecados capitais e 7 virtudes capitais? Qual o histórico, a origem de tudo isso? O perdão do pecado. É Deus que perdoa o pecado? Por que a humanidade faz guerra apesar de buscar a paz? Por que a humanidade, apesar de buscar saúde, alegria, felicidade, cria infelicidades na vida? Dr. Massarta de Gucci diz que tem duas causas. A causa principal, a primeira, é a consciência materialista do homem. O homem que vê a si como corpo, vê dissociado um do outro, separado. E como vê o mundo material, quer ter posse das coisas, e aí entra em conflito, tem disputa pela posse, etc, etc. Vimos no vídeo da semana passada a questão do materialista, como é que do conflito entre o corpo, a matéria, e a alma, o espírito. A segunda causa é a ideia cristã do pecado, que está gravado fortemente no subconsciente de toda a humanidade. Dr. Karl Menninger, que é o conhecido na área da medicina psicossomática, autor de diversos livros, inclusive esse que aparece na tela, O Homem contra Si Mesmo, Si Próprio, diz que a causa dessa contraditoriedade é o desejo de autodestruição e autopunição que está no subconsciente de toda a humanidade. Ele chama isso de instinto suicida do homem. E dá alguns exemplos no livro, dizendo que as doenças incuráveis é um processo de suicídio lento. A má sorte, inclusive, infortúnio, fracasso, negócios, fracasso nos relacionamentos, enfim, tudo também é uma armadilha preparada pelo subconsciente. Não todos os casos, em alguns, mas não vem de fora. O subconsciente prepara de forma que junte aquela circunstância e pessoas que acabam causando mal, o infortúnio, a má sorte e infortúnio. Isso é causado pela mente coletiva. O que é mente coletiva? É o pensamento da maioria da humanidade, das pessoas. O que está gravado diz que o pecado deve ser resgatado através da dor, através do sofrimento. O pecado deve ser pago. O estipêndio do pecado é a morte. E é esse pensamento que influencia, porque é um pensamento que envolve toda a humanidade. Mesmo você não tenha consciência, se você tem consciência de ser pecador, o resto, o pensamento coletivo faz o resto, que é a parte da punição. O pensamento coletivo envolve toda a humanidade. Joel Goldsmith chama isso de hipnose coletiva. E ele diz que o ser humano em si, sozinho, pouco pode fazer por causa disso. Deve buscar a consciência superior, Deus no caso, para poder solucionar os seus problemas. Com a força individual não é possível. É questão lógica, né? 1 contra 8 bilhões. Bom, não é claro que não é a totalidade que é contra você, mas a grande maioria, sem dúvida, você não vai poder fazer nada. O sofrimento, então, é o desejo inconsciente de pagar, de redimir os pecados que você guarda.
Sakyamuni Buda disse que também pensava que o sofrimento, a maldade do ser humano que causava todos os problemas no homem. E fez a ascese, ficou durante 5 anos na floresta e chegou a uma conclusão, mortificou o corpo e chegou à conclusão que o sofrimento não leva à salvação. Alguns ascetas, sabendo, também fazem asceses, castigam o corpo, mas isso não leva à salvação. Sakyamuni ficou 5 anos jejuando na floresta e chegou à conclusão que não é o sofrimento que vai salvar o ser humano, a humanidade, etc, etc. Justamente quando ele saiu da floresta depois de 5 anos de jejum, foi salvo por uma jovem brahmana que ofereceu papa de arroz, e naquele momento ele despertou que a finalidade do mundo das pessoas é ajudar o outro, vivificar o outro, que nós vivíamos o mundo da vivificação mútua. Aparentemente, uma ave, uma abelha só suga, só tira o bom das frutas, das flores, mas ele executa um trabalho essencial. Se um passarinho não comer as frutas e não levar semente para longe, não nasce. Aquela planta, se cair embaixo da árvore, não tem força, não consegue crescer. Da mesma coisa, se não tiver o trabalho de polinização das abelhas, não há fruta, não há frutificação. As pessoas comuns, né, as pessoas normais, quer dizer, torturam por dentro, criando doenças, dificuldades, sofrimento, pobreza, etc, etc. O que é pecado? Na definição da religião, né, seria desobediência à vontade de Deus. Quais são as vontades de Deus? Primeiro mandamento conhecido é o mandamento do Moisés, né? Amar a Deus, né, em primeiro lugar, não tomar seu santo nome em vão. E aqui também diz, né, que tem que honrar pai e mãe, né? Não tem muita diferença, a verdade mais ou menos universal, mas isso não é lei de Deus, né? Lei de Moisés. Moisés recebeu de Deus. O que chama a atenção aqui é: não tomarás o nome, né? Teu nome em vão, que não tomarei por inocente. Se você usa a palavra errada, né, semear coisa errada, Deus não vai tomar você por inocente, vai fazer cumprir a palavra. Esse é o grande problema das pessoas. Falam sem pensar. Se o homem tem 2 ouvidos e uma boca, é para falar metade do que ouve, mas as pessoas querem falar triplo do que ouve. Aliás, tem gente que só quer falar. Perguntando a Jesus Cristo sobre quais eram os mandamentos, ele respondeu: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e tudo que os profetas falarem. Amar o seu Senhor Deus de todo o coração e amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é fundamental nesse mundo, porque aquilo que você faz ao outro, você faz para si. Essa é a lei da causalidade. A lei da causalidade só tem um parágrafo. Aquilo que você faz ao outro, faz para si mesmo. O que você dá ao outro, você recebe. Ame o seu próximo e recebe amor. Se você não amar o seu próximo, você não vai ser amado. O pessoal pesquisa muito, pesquisei na internet. Uma das palavras mais pesquisadas é 7 pecados capitais. E também existe 7 virtudes capitais. O interessante é que pesquisa muito pouco 7 virtudes capitais. Devia, na verdade, pesquisar as virtudes capitais. De onde vem isso?
Primeiro surgiu, curioso também, que primeiro surgiu as 7 virtudes capitais. O Prudêncio não era padre, não era religioso, era um poeta, escreveu esse poema Psicomaquia, e lá ele é uma poesia que fala das virtudes e relacionou as virtudes. 100 anos depois, no século VI, 200 anos, o Papa Gregório Magno fez a relação dos 7 pecados capitais. E depois a Igreja adotou o oposto dos pecados, falou quais eram as virtudes, que alguém deve ter perguntado, né? 7 pecados capitais, mas quais são as virtudes? Aí relacionou. O que chama a atenção e que causa maior transtorno é a questão da luxúria e a questão da castidade. E isso também levou a questão da criação do pecado original, influenciou e influencia toda a humanidade, essa questão da castidade, da virgindade. O Dr. Massaro Taniguchi diz que essa coisa da virgindade, quer dizer, quando fala em virgindade, só pensa do lado feminino, né? Ele diz assim, né, a humanidade ainda trata a mulher como objeto. Sim, quando não é virgem, no fundo significa que não é objeto novo, é objeto usado. E esse é o conceito. E ele diz que é lamentável a humanidade ainda pensar dessa forma. Mas essa questão sexual está muito ligado com o conceito de pecado original e causa, hoje talvez menos, mas já causou muito, muito, muito problema, né, na humanidade. Pecado original. De onde vem o pecado original? Não foi Deus que criou o pecado original. Foi o Santo Agostinho, que é um bispo de Hipona, criou. Não é que criou, fez uma interpretação do Gênesis 3. Gênesis 3 é a terceira parte do Gênesis, onde Adão e Eva é expulso do Jardim do Éden. Ele fez a interpretação dizendo que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdeu a nobreza, né, do ser humano. Por que comeram a fruto da árvore do bem e do conhecimento? Diz que foi enganado pela serpente. Não é que é enganado pela serpente, né? Foi levado pela matéria. Serpente é ser que rasteja no chão, representa a matéria, matéria é coisa do solo, da terra. Levado pela visão humana, pela inteligência humana, comeram o fruto da árvore do conhecimento e foram expulsos do jardim do Éden. E a expulsão simboliza que a natureza humana foi corrompida devido ao ato praticado. E, naquele instante, receberam a natureza pecaminosa, a carne pecaminosa, e essa é a origem do pecado original. Foi esse conceito, essa interpretação foi consolidando nos meios religiosos por causa da própria igreja, que eu não vou julgar a igreja, devia ter suas razões por questões sociais, imorais, bagunça, enfim. Teve lá suas razões, né, para evitar, acho que a promiscuidade do sexo, mas acentuou demais a questão sexual e o homem como homem pecador. E está aí a origem do pecado original. O homem é pecador, carne pecaminosa, né? O homem é fruto do pecado. E essa ideia é disseminada, não sei hoje quanto é, mas eu lembro que quando eu entrei na escola, no primário,
Não no primeiro, mas no segundo ou terceiro, nem lembro, os meus amigos começaram a falar, mas você não é católico, você não é batizado, você não é isso, você é pecador, você não vai na igreja confessar. E eu falei, bom, primeiro eu não sabia nem o que era pecado, né? Não entendia muito bem português, não sabia o que era pecado. Eu achava estranho, né? Ter que ir na igreja para quê, né? Ter que confessar. Mas confessar o quê, né? Que eu não fiz nada de errado. Então, tem muito essa coisa da igreja explorar isso para conseguir mais adeptos, né? Enfim, é uma tática, é uma tática comercial, vamos dizer. O que diz a Seichonoye? O pecado em japonês é tsumi. Tsumi vem de tsutsumi, que é embrulhar. Pecado, tsumi, então, significa encobrir, embrulhar, afastar. Né? O pecado é encobrimento da natureza divina do homem. O pecado é invólucro, embrulho que oculta, afasta da sua natureza divina, embrulha, oculta, não faz aparecer. Quando você embrulha alguma coisa, você faz desaparecer. Se eu embrulhar esse copo, mesmo com a mão, o copo desaparece. Basta tirar que o copo aparece. O copo está lá. Não mudou a natureza do copo. Pecar, então, o Dr. Masaru Taniguchi explica que é ocultar, afastar o homem da sua natureza divina. Deixar de ser filho de Deus e considerar o homem do pó da terra. Se Deus criou o homem sua imagem e semelhança, não é homem pó da terra. Quando a pessoa se considera corpo material pó da terra, automaticamente se afasta de Deus. É isso que acontece aqui. A natureza divina, Dr. Masaru Taniguchi na Seichonoye chama de Jisso, que é a natureza divina do ser humano. Quando cobre isso, fica oculto. E esse é o equivalente, né, do Gênesis 3, quando Adão e Eva abriram os olhos, quando comeram o fruto da árvore do bem e do conhecimento, viram que estavam nus, que se enxergou o corpo, viu assim como matéria, ocultou isso, né, usando folha de figueira. O simbolismo do que perdeu, né, escondeu a natureza divina, se afastou de Deus. Por isso que é expulsão, não é que foi expulso, se afastou, desligou, porque quando se embrulha, se desliga. Mesmo sendo pecador, mesmo que o copo seja encoberto ou qualquer outra coisa, o copo não deixa de ser copo. Assim mesmo é o homem, a natureza divina do homem. Não deixa de ser. O homem continua perfeito, o homem é filho de Deus perfeito. É esse entendimento que você tem que ter. Se você tiver esse entendimento, você já resolveu o teu problema. Por quê? Só ver, né? O que fazer para eliminar o pecado? O pecado é embrulho que oculta a natureza verdadeira do homem. O que tem que fazer? O óbvio dos óbvios, né? Tirar o embrulho. Pega uma tesoura, corta e abre o pacote. É a única coisa que tem que fazer. Basta tirar o invólucro que cobre a natureza verdadeira do Filho de Deus, do homem, e manifesta a essência perfeita, o Jisso do homem. Não tem que fazer nada, é só isso. Essa é a lógica mais fácil de entender, né? Acho que não tem como não entender isso. Qual é a diferença entre errar e pecar? Qual é a diferença entre erro e pecado? Se eu digo eu errei, tranquilo, né? Mas se eu digo eu pequei, dá um friozinho, né? Por quê? Por causa da consciência coletiva, da mente coletiva.
Pecar é ocultar a natureza divina do homem. Como é que isso acontece? Erro. Erro, eu erro, você erra, nós erramos e tudo bem, né? Não acontece nada. Quer dizer, não nada de grave. Errei, o que eu vou fazer, né? Vou consertar, vou melhorar, enfim, tomar alguma providência. Mas a questão é quando você erra, comete um erro, e você guarda isso, oculta, esconde, encobre. Nesse momento, você transformou o teu erro em pecado. E aí entra em ação a mente coletiva. Tem que ser punido. Mesmo que você não queira sofrimento, você vai criar a situação por causa do que o Dr. Carl Menninger explicou. É o instinto suicida, instinto de se anular, de autodestruir, que entra em ação e cria situações difíceis na sua vida. O pecado, então, o erro que você ocultou, o que tem que fazer? Óbvio, se um erro que você ocultou transformou em pecado, você tem que confessar, deixar de esconder, deixar de encobrir. Como é que se faz isso? Através da confissão, mas não é só confessar, tem que se arrepender, claro. É através do arrependimento e confissão, o pecado deixa de ser pecado, passa a ser erro de novo. O erro é, eu erro, você erra, nós erramos e beleza, não acontece nada, não tem castigo. Simples desse jeito. É essa a lógica, não tem... Não é nada bicho sete cabeças, né? Apesar dos 7 pecados capitais, não tem nada de complicado. O que é pecado? Pecado é a força inicial do pensamento. Força inicial é alguma coisa que age no embalo, né? E exatamente isso que é um pecado. Pecado é um pensamento que está gravado no teu subconsciente. Como qualquer gravação, pode ser repetido várias vezes. É o hábito mental, por isso. Hábito é alguma coisa que você faz no automático, é o que você pensa no automático e, como peca várias vezes no pensamento, você repete, 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 sofre, 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 sofre. Vamos mostrar no desenho, na imagem, fica mais fácil. Na linha do tempo, dia 31/12/2019, aqui está o hoje. No dia 31/12/2019, embalado na festa de Réveillon, você xingou a tua sogra de jararaca. E você ocultou. Todo mundo, bem que ela merecia mesmo, etc, etc, etc. No dia 31 de janeiro de 2020, a tua consciência sabe, você pensa, lembra daquilo. No dia 28 de fevereiro também lembra, puxa, não devia ter feito isso. Anteontem se lembrou, ontem você lembrou e hoje lembrou de novo. Só porque você ocultou, porque gravou. Toda vez que você lembra, é como se estivesse praticando aquele ato de novo. O ato físico foi aqui, mas no pensamento todo dia repete. Pecado, um erro que se perpetua no tempo. Por isso que é a força inercial do pensamento. É como se cometesse o mesmo erro todo instante, todo momento, todo dia. Por isso, você vai ser punido todos os dias. Todos os dias tem sofrimento, decepção, dor, e ainda tem a questão do desmoronamento do karma, porque o pecado é um karma do ato, né? Mas é um karma. Como eliminar o pecado? Quem te condena? Quem que está condenando? Tem algum personagem que está te condenando? Deus? Não. Mente. Pensamento coletivo, mente coletiva. A lógica é retirar o invólucro.
Como retirar o invólucro, a névoa, né, que cobre a natureza verdadeira do homem? É pelo arrependimento, confissão. Mas como fazer isso na prática? Jesus Cristo mostrou isso diversas vezes na passagem. Por isso que na Sutra Sagrada consta Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados teus pecados e bem extinguiu os pecados, usando a palavra. Tem que prestar atenção, Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os pecados. Imagina se Deus tivesse criado o pecado, que Deus tivesse ordenado castigar quem é pecador. Jesus Cristo não ia fazer isso, né? São-te perdoados os teus pecados. Ele tinha certeza absoluta que isso não vinha de Deus, do Pai. Em qualquer passagem da vida dele, ele sempre diz: Pai que faz as obras. Ele não ia fazer isso. São-te perdoados os pecados. Não é da vontade de Deus punir o pecador. Por isso que ele disse: são-te perdoados os teus pecados. Na outra passagem tem: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele e os seus pais. Qual foi a resposta dele? Nem ele, nem pai dele, ninguém pecou. É para manifestar a glória de Deus. Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, nessa famosa passagem da prostituta Maria Madalena. Todo mundo queria, sei lá, apedrejar, enforcar, não sei, acho que era isso que queriam fazer. E perguntou a Jesus, né? Jesus só fez essa pergunta, né? Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Depois disso, o pessoal foi indo embora, a multidão que estava em volta, e perguntou: mulher, alguém te condenou? A mulher respondeu: não, ninguém me condenou. E ele respondeu, né, disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. A única coisa que tem que fazer é isso. Errei, mas tem que se arrepender. Tem que, claro, confessar e expor, né? Tem que tirar para fora. Claro, não vai publicar na rede social, né? Não vai fazer isso. A rede social vai te julgar e vai te condenar, né? Aí você vai ter que ser obrigado a fazer a pergunta, né? Quem de vocês que não tem pecado? Não é para abrir a boca para a multidão, né? Não é isso. Arrependimento e confissão. Arrependimento. Por que Jesus Cristo foi crucificado? Não foi, né, para acalmar Deus, fazer para Deus perdoasse todos os homens. Foi para eliminar a consciência de pecado da humanidade, a mente coletiva. Dr. Masaru Taniguchi explica: se entender a ciência mental, dá para compreender isso também. A ciência mental diz que a ideia é o molde, o roteiro dos acontecimentos futuros. Toda vez que você lembra do pecado, você cria um acontecimento futuro. Você acumula a ideia de pecado. Isso vai acumulando. No subconsciente, a ideia, o pensamento acumula, forma um pacote, grupo de pensamentos. Mas tem que ter um limite, porque senão vai acumulando, sem fim. Existe um mecanismo de desintegração do karma, que é uma autoeliminação dos pecados através de muita dor, sofrimento, né, que é o processo de desmoronamento do karma. É através de muita dor, sofrimento, que é o pagamento da dívida
como explica Jesus Cristo. Você tem que pagar a dívida. Você paga pela dor ou pela compreensão da verdade. No caso do desmoronamento, é pela dor, pelo sofrimento. Dr. Masaru Taniguchi diz que Deus sempre perdoa em toda e qualquer circunstância. Imagina, tiver que julgar 8 bilhões de seres humanos, já estava maluco. Ele botou uma lei aqui no mundo, lei de causa e efeito. Aquilo que você faz, o outro faz para você. Não precisa ficar julgando, nem punindo, nem nada. Aquilo que você faz, o outro faz para você mesmo. Se você cometer um engano, enganar, roubar, fizer alguma coisa, você vai receber isso de volta, é só isso. Deus sempre perdoa, né? Que nem perdoa, nem julga. O problema, a questão é a mente coletiva que nunca perdoa o pecado. Se você guardar qualquer coisa, ocultar um erro, e dependendo se você se classificou isso como pecado, pecadinho, pecado ou pecadão, vai vir sofrimento, uma calamidade, etc, etc. Depende do grau que você conscientizou. Para eliminar essa ideia de pecado da mente coletiva da unidade, torna-se necessário um substituto que expia os pecados em nosso lugar. Com isso, nosso subconsciente absorve e nos livra dos efeitos do pecado. Jesus Cristo, por isso que o Dr. Masaru Taniguchi diz, né, toda vez que ele lê sobre Jesus Cristo, ele fica tomado de emoção e vem lágrimas vêm aos meus olhos, ele sempre diz. Jesus Cristo se pôs no lugar para anular a mente coletiva, sofrimento, para anular a mente coletiva. Foi o que ele fez. Com isso, nosso subconsciente absorve-nos e livra dos efeitos do pecado. Porque, apesar disso, a humanidade continua sofrendo os efeitos do pecado. Se Jesus crucificou, devia ter acabado, né? E de fato acabou, eliminou. E é isso que a igreja vende. Né? Mas a própria igreja tem um lado negativo. Faz muita fumaça. Fumaça é chamar a atenção para o problema, dizendo você é pecador, você tem que vir na igreja, você tem que confessar, você é pecador, você é pecador. Chamar a atenção, né? Fazer fumaça. A fumaça Fumaça é fumaça, só faz fumaça, só deixa tudo obscuro, encoberto. Tem que ter a chama. A chama, sim, a chama queima e limpa, mas a fumaça não. Fazer fumaça é chamar a atenção para o problema, dizer você é pecador. Ninguém fica bom dizendo você é pecador. Se eu por acaso disser você é um ladrão, alguém vai deixar de ser ladrão? Se eu disser para alguém você é um burro, a pessoa vai deixar de ser burro? Não. Não adianta fazer fumaça. A humanidade não conseguiu entender até hoje. Por que a violência da humanidade não acabou? Porque fica ressaltando o lado negativo, o lado mal das pessoas. Nem a guerra, nem a crueldade da guerra conseguiu acabar a violência. Nem a crueldade de uma guerra, que foi um fato real, pouco tempo. Nem isso acabou a violência na Terra. Não é dizendo que o planeta Terra vai acabar, que destruir, que vai mudar a humanidade. Não é fazendo fumaça. Não é chamando a atenção ao problema. É dizendo, você é um ser perfeito. Você pode melhorar. Assim, você pode melhorar o mundo. Sem isso, nunca a humanidade vai mudar.
O que é perdão do pecado, né? Da Seichanoye. Perdão do pecado é o estado em que você está perdoado. É quando há o arrependimento e manifestação da natureza divina, a perfeição do ser humano. Como é que se faz isso? Através da palavra. Na Seichanoye, primeira coisa que tem que fazer é a reconciliação. Reconciliação seria a confissão. Não há como fazer reconciliação sem o arrependimento. É o arrependimento. Reconciliar é se arrepender em primeiro lugar. Depois tem as práticas. Mas não adianta escrever no papel, né? Se você não escrever com sinceridade, se arrependendo daquilo que você fez, escrever aquilo no papel e queimar ou não queimar não faz mínima diferença. Não é porque você escreveu no papel que aquilo vai desaparecer. É a tua sinceridade em expor, em arrepender, em confessar. É isso. A mesma coisa, oração de perdão. Não adianta ficar repetindo igual papagaio, eu te perdoo, tu me perdoa, eu te perdoo, tu me perdoa. Tem que ter arrependimento, precisa ter reconciliação. Leitura da Sutra Sagrada também, não adianta ler. Não serve para nada. Fazer meditação Shinsokan para fazer a auto-isenção, né? Auto-inocentar, apagar o pecado, o meu, ou do si próprio, do outro, ficar imaginando, eu sou filho de Deus, sou perfeito, na minha imagem verdadeira, sou perfeito, e achar que com isso o pecado vai apagar é muita infantilidade, né? Sério, tem gente que faz isso e acha que isso tem que dar certo. O pior é isso, e ainda cobra. Eu faço e não acontece nada. Claro que não acontece nada. Óbvio que não acontece nada. A mente iludida não elimina a ilusão. No caso, Deus não criou o pecado. Portanto, o pecado não existe. Portanto, não adianta pedir para Deus apagar o pecado. Qual o sentido de fazer Shinsokan, mentalização, e falar eu sou perfeito, eu sou filho de Deus perfeito? Acabou. A única coisa que você tem que fazer. A mente iludida não elimina a ilusão. As pessoas rezam com a mente iludida e não faz nenhuma questão de tirar essa mente iludida antes de rezar, antes de meditar. Então não adianta nada, está perdendo tempo fazendo leitura de sutra como um papagaio, não serve para nada. Essa é a questão. Qual é a finalidade da meditação? É sintonizar a nossa mente com a mente de Deus. A minha mente não consegue apagar o pecado, porque é a mente iludida, mas a mente perfeita de Deus é luz. A luz apaga a treva. Quando eu sintonizar a minha mente com a mente de Deus, vem a luz ilumina e apaga as trevas da ilusão. Vamos ver se tem alguma pergunta.